Porque a gente, no Brasil, processa muito. Judicializa tudo, né? Absolutamente tudo. Sim. E nem sempre são coisas necessárias para serem judicializadas. Sim. A gente deu um exemplo aqui agora de uma situação que é necessário. Né? Um assédio moral, um assédio sexual. Mas tem outras que não necessariamente é preciso ajuizar para ter o seu conflito resolvido. Eu estava dando uma olhada aqui nos dados de processos. São cerca de 34,98 milhões de processos por ano, basicamente, né? Então, é muita coisa. Dados do TRF1 aqui. Então, o juiz, ele julga muito, né? O juiz brasileiro julga muito, é muito processo. Além da morosidade, a pessoa acaba... Eu conheço pessoas que o direito dele não foi cumprido em vida, né? Porque o tempo decorreu e... Exato. E daí se encerra o processo porque a pessoa morreu. Exatamente. Mas assim, existe uma situação muito, muito curiosa nisso, que a gente processa muito porque já fomos muito violados. Sim. Muito violados. E o Brasil é um país grande, é um país continental. Então, por um lado, a gente tem essa extensão territorial grande do Brasil. Sim. E por outro, temos uma justiça que precisa alcançar isso, mas ao mesmo tempo a cultura das pessoas não colabora, porque todo mundo quer processar por tudo. Por já sofrer na vida, por a vida não ser fácil, por serem pessoas que lutam todos os dias. Às vezes o processo, aí você fala melhor do que eu, é uma resposta até de que eu fiz algo. Sim. Eu não preciso nem vencer, mas desisti, eu fiz, né, algo sobre aquele assunto. Sim. Sabe? Então, assim, gente que procura delegacia, porque tem briga de vizinho, é sempre, direto, entendeu? Sim. Assim, é algo o escrivão assim... tá cansado lá de fazer. Sempre. Esculhambou, disse coisa, um ofendeu o outro, injuriou. Sim. Ou caluniou. Sim. Pronto, vamos todo mundo lá pra delegacia, vai pra justiça, primeiro vai se oferecer um acordo, enfim, mas vai pro judiciário, vira um número. Sim. De processo aqui que ele traz, né? Vira professor, número. Mas existem outras formas, e aí eu pergunto para você e já pergunto pro professor. Existem outras formas de nós resolvermos ou solucionarmos esses conflitos? Existem outras formas de resolução de conflitos senão na justiça? Porque assim, tecnicamente a pessoa pergunta assim: não, eu quero um juiz decidindo. Eu vou até o final, eu vou até o STF, eu vou até o final, né? Mas será que existem outras formas, outras alternativas que nós possamos recorrer e termos, sei lá, a ideia de justiça, a ideia de que, poxa, meu direito foi cumprido? Sim, para todas as áreas do direito, nós temos meios alternativos de resolução de conflitos. É uma cadeira que se estuda em faculdade, mas a carga horária dela é menor do que cadeiras de processo. Sim. Porque se processa mais do que se procura esses outros meios. Uhum. Mas existe sim. Muito boa a tua pergunta. A todo momento, falar logo do processo. Durante o processo, é estimulado para que as partes, as pessoas que estão ali brigando por alguma situação, é estimulado que elas possam fazer um acordo. A todo momento. Se há possibilidade de acordo, vai se buscar. Se há possibilidade de resolver sem chegar ao final o processo, vai se estimular para que isso aconteça. Saindo da situação do processo, a gente tem a situação de câmaras de conciliação e arbitragem. Então, a todo momento, os advogados podem negociar. A gente percebe isso. Durante o processo, fora do processo, um telefona para o outro, pode ser negociado. Mas existem câmaras específicas para isso. Então, digamos que a gente tem uma demanda que não quer que chegue ao judiciário. E daí, o que é que a gente encontra? A gente faz com que um terceiro técnico no assunto resolva. Sim. Mas isso fora do âmbito judicial. Sim. Em outra situação, a gente tem as câmaras de arbitragem, que geralmente as grandes empresas que fazem isso em suas relações com outras empresas. Que é um terceiro também, que decidirá sobre a situação ali conflitante entre elas. Caramba. É uma cláusula de contrato. Deixa eu só explorar essa situação aí. Sim. Então, quer dizer que, por exemplo, eu quero processar você, quero colocar na justiça. Você, porque o termo é bem esse, né? Vou colocar você na justiça. Não é? Vou colocar você na justiça. Então, eu vou judicializar um processo, vou entrar com um processo com você, mas grandes empresas optam
por arbitragem. Sim. Sim, né? Porque sabem da demora e do risco. Sim. Veja só, toda vez que a gente entra com processo, significa dizer que outra pessoa julgará o destino das duas pessoas que estão ali brigando. Então, A e B não chegam a acordo, por exemplo, em relação a guarda dos filhos. Os dois querem a guarda. Uhum. E querem que o outro não tenha guarda. Quem vai decidir é uma terceira pessoa, que vai analisar as provas que tem ali, analisar friamente a situação. Ele não vai analisar com emoção, porque ele não viveu aquela situação. Então ele vai analisar friamente aquela situação. Então a gente encontra daí decisões justas ou decisões muito injustas. Decisões que a gente considera correta e decisões também muito absurdas. Então, assim, além de a gente colocar para outra pessoa resolver, e é um juiz com todo o conhecimento que ele possa ter, ele não está envolvido com a situação. Quando a gente tem a situação da empresa numa câmara de arbitragem, é uma pessoa que dali ela vai externar o melhor para as duas empresas. Então, é um terceiro que decide, mas ele não é tão distante da realidade. Sim. E é mais rápido. É mais rápido que a justiça. A gente, para ter qualquer processo simples hoje, que a gente chama de processo simples, por exemplo, de alvará, que é uma busca de um dinheiro no banco, no mínimo são 6 meses. Então, assim... A menina morre de fome e a pessoa não consegue... Exato. O suprimento não chega, né? E depende muito de cada vara, olha o termo. Cada vara que vai julgar aquele processo. Então, se caiu num juiz que toma conta de uma vara que é rápida, tudo bem, ótimo. Se caiu o processo em outro juiz que é mais moroso, mais devagar, aí complica. Sim. Então, a gente também, na realidade da prática do advogado, também a gente enfrenta isso. É um sorteio, quando a gente protocola um processo, é distribuído, é um sorteio, mas a gente torce para que seja com aquele juiz rápido, diligente. Sim. Porque senão a gente também não conclui aquela situação, aquele processo. Sim. E fica por anos. Você fica rico, um exemplo, né? O pessoal do direito usava muito esse termo. Você fica rico por encomenda, né? Então, você ganhou muito. Uma expectativa de direito, exatamente. E aí existem essas outras formas de nós resolvermos conflitos, inclusive são muito utilizadas nos Estados Unidos, né? A arbitragem, a mediação. Fora é muito comum. Porque eles não têm essa cultura de reclamar que a gente tem. Pessoal, a gente no Brasil gosta de colocar o dedo, gosta de falar na cara. Sim. Em outras culturas, na Europa e nos Estados Unidos, eles conseguem se resolver de uma maneira mais comum. A gente tá com algum problema aqui, então vamos sentar e vamos resolver. A gente não, a gente só quer diante de um juiz. Porque se tornou uma figura icônica, que é aquele que vai resolver a minha vida. Sim. Aquele que vai resolver aquela situação entre nós. E todo mundo tem razão, né? Porque todo mundo tem razão. Então, se todo mundo tem razão, com certeza eu venço. Mas a gente tem que entender que a gente está deixando para, de novo, vou falar, para outra pessoa decidir. Então, se ele decidiu mal, a gente vai ter uma consequência que a gente não queria. Se ele decidiu bem, a gente vai ter uma consequência que a gente queria, mas o outro que está no outro lado não teve. Sim. Só um vence. Sim. E nem sempre é quem está com a verdade.